Nós estamos aqui com o doutor Fabrício Moreira porque existe uma série de coisas que está acontecendo no âmbito do judiciário que muitas vezes as pessoas não tomam conhecimento. Quando é uma lei criada no Congresso, essa lei ela é discutida, ela tem várias etapas a serem cumpridas e ela, por ser uma lei votada no Congresso, ela repercute na imprensa, repercute na população. Quando é uma lei que ela nasce lá no Supremo, às vezes não tem a divulgação necessária, não dá conhecimento à população. Então agora eu vou abordar um assunto que eu tenho certeza, meu amigo, minha amiga, poucas pessoas têm conhecimento do que está acontecendo, tá certo? Vamos lá. Você tem o pai biológico. O pai biológico é aquele pai que numa relação sexual faz a mulher engravidar. Essa criança nasce e tem um pai biológico. Existe o pai socioafetivo, que muitas vezes a criança não cresce ao lado da mãe e do pai biológico. Ele cresce ao lado da mãe com um padrasto, por exemplo, com um pai socioafetivo. E agora o Supremo decidiu, e já é lei, que o filho socioafetivo tem direito à pensão alimentícia. E eu queria dar bom dia ao doutor Fabrício, ele explicasse para você, meu amigo, minha amiga, essa nova lei que a partir de agora eu, você, estaremos submetidos a este tipo de situação. Bom dia, doutor. Bom dia, Elias, bom dia, Boni Cordeiro, bom dia, Gilson Vasconcelos, ouvintes do programa Boca do Povo, especial de sábado, né? Isso. Bem, gente, Zé Elias já começa assim, com o pé no acelerador no máximo, mas vamos devagar, Zé. Primeiro eu queria esclarecer, Zé, que por se tratar de questões de direito de família, a gente não vai aqui esgotar toda a matéria, nem muito menos trazer a solução para os casos concretos. Então, de logo, eu quero deixar claro que a gente vai fazer uma abordagem, mesmo que pontual, mas superficial, e que as pessoas que estiverem com uma dúvida mais aprofundada, com aquele caso concreto que ela quer resolver, que ela busque um profissional da sua confiança, tá? Mas vamos lá. Você me questionou sobre a filiação socioafetiva. Isso. E aí eu só queria abrir um pequeno espaço, colocar uma vírgula, quem sabe um ponto e vírgula, né, quando você falou assim, que o Supremo decidiu e virou lei. Ponto. Vamos lá. O Supremo deu uma decisão e depois nós tivemos uma lei. Não é que a decisão do Supremo se tornou lei. Não é isso. Mas vamos lá. O que é a filiação socioafetiva? É aquela... vamos dizer assim, o reconhecimento daquela velha frase que você já ouviu, isso não é de hoje. Pai ou mãe é quem cria, não é quem faz. Partindo desse pressuposto, esse reconhecimento, esse trato entre pai e filho ou filha, entre mãe e filho ou filha, pode extrapolar esse vínculo biológico e ter, por exemplo, a pessoa se separou e aí constitui um novo relacionamento e aquele novo cônjuge trata aquela prole, aquele filho, e você vê que eu estou tentando puxar muito para sair naquele foco, Boni, do que é menino e menina, tá? Por Sim. Isso eu tô falando assim, nesses termos, mas com os filhos, trata os filhos como se fossem filhos dele. É diferente daquela relação de padrasto e madrasta. Isso tem uma diferença bem grande. Então, o que a gente apelidou hoje, que não tem mais esse nome, fala assim, madrasta já fica dando uma tendência pejorativa. A tia e o tio. Então, não é esse trato, mesmo de carinho, de afeto, mas é tratar efetivamente como pai e como mãe. Isso sim pode ser reconhecido no âmbito do judiciário.
Então, esse reconhecimento, ele tem consequências jurídicas. Da mesma forma que a gente, a partir de determinado momento, aqui no Brasil, passou a reconhecer a relação conjugal, vamos dizer assim, não formal, o concubinato, que é o que a gente conhece como união estável. O pessoal que antigamente, lá bem atrás, lá do seu tempo, Zé, o pessoal falava que era amaziado. Gostei. Eu tenho que empurrar pra falar. Adorei. Do seu tempo, Do né? seu tempo, Zé. Pois é. Tá E bom. o pessoal falava assim, é amigado, é isso e aquilo outro. Então, só quebrando um pouquinho o gelo para um assunto tão sério. Mas o Brasil passou a reconhecer a união estável como uma sociedade afetiva, e os parceiros daquela união têm o mesmo direito do casamento, da separação, da comunhão parcial, o chamado regime legal. Então, da mesma forma que nós temos esse reconhecimento, nós também temos na filiação socioafetiva. Vamos colocar a coisa com exemplos, né? Vamos lá. Ter... É bom que, Um exemplo. que facilita para as pessoas. Posso usar seu nome, Boni? Para dar um exemplo? Depende. Eu sei lá o que você vai usar aí, Zé. Eu já fico com medo. Não. Boni é casada com Leonel. Certo. Vamos botar que tinha Pedro com 10 anos. Leonel separou de Boni, Boni ficou com Pedro de 10 anos. Aí Boni arrumou um novo marido, uma relação estável. Um exemplo. Coitada de Boni. Aí vai ficar dentro de casa Boni, Pedro e o novo marido. Sim. Tá? Pronto. Viveram 5, 6 anos. Certo. Aí separaram de novo. Boni voltou para Leonel, um exemplo. Ok. Mas esse novo marido foi um pai socioafetivo para Pedro. E aí Pedro tem direito de reivindicar a pensão alimentícia? Tudo no direito, principalmente no direito de família, depende. Acho que estava fechado. Não, eu usei o nome de Tava Boni, porque bem. Boni é uma pessoa popular, então quem está certo, escutando... mas Entende a pergunta, entendeu? eu só quero colocar alguns elementos nesse seu exemplo. Sim. Se o novo, esse marido que teve aí nesse período de 6 anos, acho que você falou, se ele tiver, isso ficar demonstrado, tiver uma relação com o filho dela, Era ele que levava pro futebol, ia buscar na escola. mas essa relação tem que ser uma relação de pai e filho, que seja pública, contínua, duradoura e consolidada. Não é simplesmente uma pessoa que é o que eu levava pro futebol, ia buscar na escola. Se o Pedro tinha uma referência de pai, sempre teve esta única referência de pai, desse período aí intermediário não vai ser considerado. Mas se ele conseguir demonstrar que efetivamente tinha essa relação de pai e filho duradoura, consolidada, sim, vai ter direitos à pensão, inclusive direitos sucessórios. Direito de herança? Direito de herança. Quando morrer, Aí tá não. lá. Mas isso não é simplesmente não. E aqui e é assim. E acabou. Não é simplesmente. Mas aí, doutor, o que a gente vinha conversando em off, não fica muito subjetivo, não fica assim, uma coisa solta assim para interpretação do juiz, Mas é ou subjetivo. da argumentação de bons advogados. É subjetivo. O direito é subjetivo. O direito não é uma ciência exata, não, Zé. Foi como a gente estava falando em off, e aí só para servir o exemplo, para adiantar um pouquinho, mas depois a gente volta. Sempre chega no meu escritório as pessoas falam assim: doutor, quanto é que eu vou pagar de pensão? Quanto é que é um filho para você pagar de pensão alimentícia? Não existe uma tabela lá, um filho custa tanto, 2 filhos custa tanto. Não existe isso. É subjetivo. Você vai pedir uma pensão alimentícia de acordo com a necessidade de quem pede e a possibilidade de quem paga. É assim que o juiz vai decidir.
Ele tem que colocar isso numa balança, e isso é extremamente subjetivo, que às vezes você não vai concordar, fala assim, poxa, tá pedindo demais. E chega a gente lá no escritório falando assim, R$200, enche a boca para falar assim, eu pago R$300 para um filho. Quanto o que dá para comprar R$300? Aí eu tô começando a fazer agora uma analogia que é interessante. Você pega, quanto é que é um almoço hoje, num dos restaurantes mais simples que você encontrar aqui em Tapetinga? R$40, R$50. Não, baixa. Vai baixar. Não, você não almoça. Mas então você pega e faz a conta aí. Você tem uma calculadora aí? Pega aí, 300. bota R$300, divide por 30, vai dar o quê? R$10. R$10 é pra você ter esse prato de comida. Uma única refeição no dia? Não dá. E como é que o sujeito enche a boca para vir dizer para mim, eu estou pagando R$300, isso é o máximo que eu consigo fazer? Mas também o juiz vai ter que considerar que aquela pensão alimentícia não pode afligir de sobremaneira o devedor, o pai, normalmente o pai, né, que paga a pensão, a ponto de inviabilizar a subsistência dele. Ele pode ter outra família. Aí, olha aí, você trazendo filhos, a subjetividade para dentro do caso, é o que eu estou tentando lhe explicar. Não é uma ciência exata. É extremamente subjetivo. E aí você falou um ponto interessante. Quem tiver a melhor estratégia, ganha. É um jogo de xadrez. Direito sempre foi um jogo de xadrez. Direito sempre foi um jogo de xadrez. Quem tiver a melhor estratégia, dá o checkmate. Quem tiver a melhor prova, ganha. Porque você só pode provar o que tem nos autos. Aí a pessoa fala assim, mas eu tinha não sei quantas testemunhas, eu tinha tais e tais provas. E aí eu penso, por exemplo, que vejo determinados processos, principalmente de pensão alimentícias, que são ajuizados apenas com uma conta de energia. Sinceramente, eu acho isso temerário. Porque, apesar da pensão ser presumida, eu tenho que demonstrar a necessidade de quem está pedindo. Então eu vou ter que juntar lá, se ele estuda em escola particular, o contrato da escola e os pagamentos mensais, ele come, ele toma banho, no frio que a gente está, 24 graus, vai Tapetinga é frio, ele precisa de energia, ele precisa de água, ele precisa de um teto, ele precisa de vestuário, ele precisa de calçado, ele precisa de saúde, ele precisa de lazer também. Pensão alimentícia não é só comida, gente. As pessoas chegam e falam assim, a pensão é para alimentação e o restante a gente vê depois. Não, pensão alimentícia é tudo. Então você tem que demonstrar a necessidade de tudo que você pede. Por outro lado, quem está recebendo esse pleito, normalmente o pai, mas também pode ser a mãe, tá, gente? Porque você não falou, mas eu vou antecipar logo. Podemos ter um caso de que quem ficou com a guarda do filho ou da filha foi o pai, e a mãe trabalha e tem condições de pagar pensão, e vai pagar pensão sim. Por que não? A mulher pode pagar pensão também. Também. Pode, porque o artigo 5º da Constituição fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça e blá blá blá. Deixa eu colocar aqui uma outra questão que está causando assim. Antes de você colocar a questão, o que me chamou a atenção foi a necessidade. Vou mencionar 2 casos aqui de ricos e famosos. Um caso, Murilo Ruff, ele pagava R$15 mil ao filho que teve com Marília Mendonça, só que Marília Mendonça faleceu, e então o filho é herdeiro de toda a fortuna de Marília Mendonça. Sim. No caso de Virgínia e Zé Felipe, R$60 mil por mês. Como que o juiz faz para calcular isso, sendo que são ricos, né? Tanto uma parte quanto a outra. Ricos assim, milionários. Então, baseia essa necessidade como? O juiz vai ter que... Exatamente, o juiz vai ter que avaliar de acordo com o que está nos autos. A pessoa que está representando o menor vai trazer a sua comprovação de despesas, e a pessoa que está lá sendo chamada a responder com essa pensão vai demonstrar, falar, olha, como o Zé Elias falou assim, olha, eu já tenho outra família, eu tenho não sei quantos filhos, eu tenho dívidas, e por aí vai, ele vai fazer a defesa dele, e com base nessas provas, volto a dizer, da necessidade de um lado e da possibilidade de pagar do outro, é que ele vai encontrar vamos dizer assim, a decisão mais justa, que necessariamente não vai agradar a todos. Você falou aí desses 2 exemplos, mas eu lembro lá atrás daquela Gimenez, Luciana Gimenez, que pleiteou com Mick Jagger $10 mil na época, salvo engano, foi a pensão que foi fixada. Só que ela,
Ao que me parece. Eu lembro muito da situação que foi uma das primeiras audiências virtuais que eu vi. Ela estava no tribunal nos Estados Unidos e ele estava fazendo a audiência da Inglaterra. Então foi fixada essa pensão de $10 mil na época. Outra questão que está tendo muito comentário é que talvez o público, nosso público, não tenha tido conhecimento ainda, é a seguinte: você tem uma dentista, e ela começa um relacionamento com um homem que já tem um filho. O chamado Kit. Uma profissional liberal, uma mulher, sim, ela começa um relacionamento com um homem que já tem um filho. Certo. Mas esse cabra é desmazelado e deixou atrasar a pensão alimentícia. Sim. Essa mulher dentista não tem gerência nenhuma sobre o passado desse cabra, desse homem. Não, você está certo. E de repente a lei permite agora que essa pensão alimentícia possa ser cobrada dessa profissional liberal, dessa dentista, porque na relação estável ela passa a ser corresponsável em casos de pensão alimentícia em atraso. Essa foi agora uma nova decisão do Supremo de que a pessoa em relação estável passa a ser responsável também pelo atraso de pensão alimentícia. Ou seja, a madrasta também. A madrasta também. Se o companheiro dela atual não pagar a pensão alimentícia, a parte requerente pode falar assim: a madrasta tem boas condições, eu vou acionar ela. Como atualmente já se aciona o pai, o avô, né? Mas aí é outra questão. Aí é uma outra questão. Aí você aciona o pai, o avô, o bisavô, isso, pela relação de parentesco. Mas agora entrou, pronto, a relação estável de uma, beleza, mulher que está entrando no relacionamento, tem nada a ver com o passado do sujeito. Ok. Vamos lá. Cada caso é um caso e eu não conheço esse caso concreto. Mas na minha opinião, de advogado, só vai responder o patrimônio dessa dentista que você citou, sim, no exemplo, se parte e não é nem o patrimônio dela, é parte do patrimônio do casal. Se, por exemplo, vamos lá, esse casal, depois de constituída essa relação, adquiriu um bem, e vamos botar bem dificuldade na coisa, um único bem imóvel, bem de família que é impenhorável teoricamente, ok? Tá. E aí vem uma execução de pensão alimentícia desse filho que que você colocou aí como desleixado e irresponsável não pagou. Não pagou. Vem uma pensão. Este único imóvel, esse único bem de família que é impenhorável para quase que 100% das dívidas que o casal tem, para este caso responderá na metade que toca ao pai. A metade, sim, que é dela, é preservado. Mas eu entendo que não pode haver ultrapassar essa responsabilidade para que a madrasta, que, como você bem disse, não tem nada a ver com a história, venha a responder. É minha opinião. Eu entendo assim. Se o Supremo começou a, vamos dizer assim, a torcer esse entendimento, infelizmente a gente só pode atribuir ao ativismo judicial que a gente está vivenciando no Brasil ultimamente. E ele está pesquisando. Lá no celular, Zé. Não, eu só. Ele quer buscar, ele quer buscar a decisão. Sim, olha, primeira coisa, vamos lá, já vou avisar você. Nunca. Não, eu fui aí mais rápido. Não, peraí. Não vai se basear em resposta de IA de Google para você tá pautando suas ideias, não, porque isso aqui é barril, viu? Eu acionei rapidinho, mas vamos lá, para dar uma noção pra gente, a decisão aí de que a mulher em relação estável, se o marido atrasar a pensão alimentícia, ela pode ser acionada a pagar, né? Então isso aí vai criar uma situação onde o cabra que for arrumar uma mulher, um novo relacionamento, se ela tiver filho, ou vice-versa, a mulher arrumar um relacionamento com um homem que já tem um filho, a pessoa vai ficar assim: meu Deus do céu, que situação que eu tô entrando, que situação que eu tô
buscando para mim. Mas olha a pergunta, é aquilo que eu estou lhe falando. A pergunta que ele fez, Boni, vou botar as Elias numa saia justa aqui. Ele faz uma pergunta para o Google: decisão do Supremo sobre mulher em relação estável pagar a pensão alimentícia se o companheiro não pagar. Aí vem a IA do Google e responde: sim, em uma união estável, se um dos companheiros não puder prover o próprio sustento, o outro pode ser obrigado a pagar a pensão alimentícia. Você está falando de pensão alimentícia entre os dois cônjuges e não entre o filho. Não, o filho do terceiro. Eu estou lhe dizendo o que você me perguntou, o que você colocou aí no Google. E é uma situação totalmente diferente da relação socioafetiva. Sim, totalmente diferente. Que a gente volta para aquela questão lá do relacionamento de madrasta e padrasto, mas a questão que está aí, nós estamos falando, e que pode haver sim o pedido de pensão alimentícia entre cônjuges ou entre companheiros, mas essa relação ela precisa, ela é bem temporária. Enquanto a parte não puder prover o sustento, se ela contrair se a pessoa, o cônjuge ou o companheiro, contrair um outro matrimônio, um outro relacionamento, ele vai perder a pensão. Se você voltar a ter condições, a ter um emprego no mercado formal de trabalho, você também vai perder essa pensão, tá? É diferente. E aí, por exemplo, vamos lá, nesses exemplos, e os exemplos são bons, como eu falei, a pessoa está ali e casada, tem um filho comum e aí se separa. Separou. Beleza. Ele pode ser chamado a responder com a pensão do cônjuge. O marido do filho e da mulher. O marido pode vir a responder pela pensão do filho e da mulher. Sim. Aí a mulher vai contrair novo casamento. Isso. Aí ela perde a pensão dela, mas do filho não. Porque a pensão é do filho, né, da mulher. Nós dissemos que a pensão do filho é da mulher, que é temporária. A do filho, ela é obrigatória até 18 anos e dá uma esticada até 24, se tiver em cursinho pré-vestibular, nível superior e por aí vai. Mas isso não quer dizer que pura e simplesmente chegou 24 anos, acabou. Se ele demonstrar que ainda persiste essa necessidade. Ou também o pai, tá lá um filho que com 25 anos é médico multimilionário e o pai tá precisando, o pai pode pedir pensão pro filho também. O avô pode pedir pensão pro filho, o neto pro neto, o neto pode pedir pensão pro avô se o pai não conseguir pagar. Eu acho aí, doutor, que nós estamos levando ao público agora informação que poucas pessoas têm. Sim. Que um avô pode pedir uma pensão. Pode. Para o neto. Se o neto, e aí volta, aí você fala assim, em que condição, Fabrício? Volto de novo para aquela mesma base que a gente estabeleceu aqui. Necessidade de quem pede e possibilidade de quem paga. O avô precisa e o neto pode pagar? Pode pedir pensão, sim. O contrário também é verdade. Eu pedi pensão para o meu pai não tem condição de pagar, é desempregado, está preso, qualquer situação, eu posso pedir para o meu avô. Quando o pai restabelecer a condição de pagar, essa obrigação volta para o pai. Entendeu? Então, nessa relação direta aí, isso é livre, basta você demonstrar a necessidade de quem pede e a possibilidade de quem paga. Zé, deixa eu mandar um recadinho aqui para o SAI. Moradores do Cassiano Gonçalves, a primeira rua do Cassiano Gonçalves, tem um cano de água estourado, água jorrando, e os moradores disseram que não conseguiram contato com o SAI. Então, tá aqui o recado, tá dado, Zé Liz. Eu vou colocar aqui uma pimenta malagueta para o doutor Fabrício, porque é o seguinte: o adultério não é mais crime. Não é mais crime. Tanto o adultério do homem para com uma mulher, como o adultério da mulher para com o homem, não é mais crime. Agora, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o cônjuge infiel, né? O homem infiel ou a mulher infiel pode perder um pedido de pensão alimentícia por ter sido infiel. Sim. Isso está criando uma controvérsia danada. Deixa eu tentar te explicar. Explica. Vamos lá. A questão da infidelidade, como você bem disse, já deixou de ser crime, deixou de ser penalidade, deixou de ser uma causa de algum prejuízo para quem é o infiel. Antigamente tinha uma penalidade, você vai perder alguma coisa. Hoje você não perde mais o patrimônio. Tá? Então vamos lá, construir um patrimônio de X milhões de reais. E foi dissolvido o casamento e uma das causas que foi alegada foi infidelidade. Eu não perco meu patrimônio.
mas por conta de uma regra que está lá no artigo 1566 do Código Civil, fala dos deveres de ambos os cônjuges, o dever de fidelidade recíproca, o dever de vida em comum no domicílio conjugal, de mútua assistência, de sustento, guarda e educação dos filhos e respeito e considerações mútuas. Por quebra deste dever, da fidelidade recíproca e do respeito e consideração mútuas, é que houve esse entendimento de que o cônjuge infiel não teria direito à pensão alimentícia. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo aqui. A mulher bota uma cabecinha de bode no sujeito. Cabecinha de bode, bem afiada, não é? Uma briga desgraçada porque o cara descobriu. Aí a mulher... Desculpa lhe interromper. Você viu que aconteceu um assassinato aqui ontem ou anteontem por causa de uma situação dessa, né? Uma médica que... Sim. Aí, 3 dias. Não, brigou, tal. Aí o cara recebe lá pedido de pensão alimentícia. Pá! Aí ele argumenta que a mulher foi infiel e oferece provas. Sim. Ela vai perder a pensão alimentícia. Ou vai depender olha que é uma afirmação que ele está fazendo, tá? Não. Seguindo nessa trilha aí, se for tudo bem provado e bem delineado, a probabilidade, porque, Zé, entenda, eu como advogado e qualquer advogado, a gente não pode prometer resultados. Não, eu não posso chegar, você chega lá no meu escritório, Fabrício, eu tenho uma situação dessa e eu vou dizer assim, ó, que o pessoal costuma falar, viu, Boni? A causa tá ganha. É isso, isso que mata a gente. Então, eu não posso afirmar isso, mas em tese, em teoria, se tudo que você tá me dizendo for certinho, batendo lá, tintim por tintim, é bem provável que ao final ela perca a pensão. Mas todo advogado sabe, todo advogado e toda advogada sabe que toda moeda tem 2 lados. Sim. Chega o cliente lá, me conta uma história linda e maravilhosa, quando você chega lá no processo, né? Não é bem assim, não é bem assim. Então, eu estou só lhe respondendo que, em tese, o que você me trouxe, o exemplo, o cara lá teve a cabeça lá enfeitada, conseguiu provar tudo direitinho, com base nessa tese, dessa decisão do STJ, ele terá a pensão revogada ou negada para a mulher, tá? E também para o homem. E também para o homem. Eu só estou dando exemplo. Mas você falando aí, essa questão de pensão de um homem pleitear, que eu me lembre, eu só conheço um caso, e não é nem aqui em Tapetinga, em Itabuna, eu sei que tem vários, eu estou falando que eu, Fabrício, conheço concretamente apenas um. Essas mulheres famosas, principalmente, que tem seu marido que às vezes ganha menos do que elas, quando separa, tem logo a pensão. E agora a gente está vendo aquela situação da Ana Hickman, é isso? Ana Hickman. Que está tendo aquela disputa, aquele litígio todo, porque por causa do patrimônio aí tá aquela confusão. Mas a gente, só abrindo parênteses e para justificar, que a gente fala muito nessa, como se fosse uma regra, é sempre o marido que tem que pagar a pensão, e infelizmente por conta da sociedade machista que a gente vive. A Ana até se sentiu indignada em uma das falas dela no Instagram, porque ela disse: eu sofri violência psicológica, doméstica, física, patrimonial, e eu vou ter que pagar a pensão alimentícia. Porque foi determinado. No caso, ela vai ter que pagar. No caso entraram, recorreram, e aí uma confusão, e o Alexandre não paga do menino, que teria que pagar os 4.000. Eu só sei que é tudo muito complicado, muito estranho. Tem o caso de Suzane von Richthofen, que assassinou os pais, e ela presa, cumprindo a pena, ela recebia a pensão dos pais, não entendi. Dentro do presídio, ela engravidou de um médico, saiu, foi viver com esse médico, e pelo menos foi o que foi divulgado, é que ela teria direito à herança. É uma das causas de deserção, né? Deixa eu só procurar assim, aqui, a gente não se assusta com mais nada com relação à justiça. Eu sempre estranho. Enquanto o doutor Fabrício pesquisa, eu vou dar um resultado aqui do Cenzão na sua mão. Ganhadora Ednolia Ferreira, do Américo Nogueira. Respondeu o nome da música Mistérios. Sim, Jorge Mateus, a dupla que vai dar uma pausa na carreira, e eu fico muito sentido. Ela respondeu sim. Com relação à enquete,
que eu perguntei se você, meu amigo, minha amiga, torce ou quer ver logo esse atrito, esse litígio entre Brasil e Estados Unidos resolvido, 92,1% disse sim, Ednólia é uma delas, e 7,9% disseram não, tá certo? E a gente já tem entrega do prêmio aqui. Muito bom dia, Zé Elias, bom dia, Boni, bom dia, amigos ouvintes do programa Boca do Povo especial de sábado. Super bom dia, doutor Fabrício, né? De volta aí ao programa Boca do Povo com muitas informações aí para nossa comunidade. Mais uma vez, seja super bem-vindo. Tô aqui com a Ednólia, ganhadora dessa semana do Cenzão da sua mão. Muito bom dia, dona Ednólia, como é que tá a senhora, Tujé? Tudo bem, graças a Deus. É ouvinte do programa todo sábado? Sim, assíduo. E vamos lá, primeira pergunta, respondeu o nome da música certinho? Mistério. Jorge Mateus, a dupla Jorge Mateus, que segundo informação nossa amiga Boni aí, vai dar uma pausa aí, né, na carreira, né? E em relação à enquete do dia, né? Em relação à enquete do dia, a senhora torce para que se resolva essa crise entre Brasil e Estados Unidos ou deixa o pau quebrar aí para ver o que é que vai dar? Não, tem que haver negociação, porque nós sabemos que o Brasil não tem potência para lutar contra os Estados Unidos. Tem que negociar. Tem que negociar, né? Tá bom então. E a pergunta que vale $1 milhão. Vai fazer o que com o Cenzão? Eu vou repor meus cremes, que eu sou massoterapeuta. Já vou aproveitar para fazer propaganda do meu serviço, né? É massoterapeuta, é? Sou massoterapeuta. E como é que faz para contratar seu serviço aí? É só chamar no WhatsApp 779-9930-5926. Pronto, só falar com ela. Muito bem, valeu Zé Elias. Encerramos aqui o nosso super link com a promoção do Cenzão, a entrega do Cenzão na sua mão. No próximo sábado tem muito mais. Vou tomar um cafezinho aqui agora, viu? Valeu! Ok. Voltando aqui. Ainda foi tomar o café, ó. Não, ele agora entrega o prêmio e a pessoa tem que dar o café. Né? Isso quando não pede o cuscuz. Voltando com o doutor Fabrício, você foi consultar aí, doutor? Fala aí. Lá, artigo 1814, inciso 1º do Código Civil. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa. Só tentar já exclui. Pois é. Contra a pessoa cuja sucessão se tratar seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Trocando, falando no bom português, aquele filho que tentou matar, ou que matou o pai, que foi o exemplo que foi trazido aqui da Suzane von Richthofen, vai ser excluído da sucessão. Mas ela não foi. Tá. O irmão pediu, que o irmão era o legítimo a dizer assim, olha, a herança é só minha. Se ninguém se habilita a impedir, a provocar a justiça. Você acha que a justiça vai sair lá, arrastar uma espada como Dom Pedro I e gritar independência ou morte? Não vai. A justiça é provocada. Leia as mensagens aí, Boni. A mulherada. Não, a mulherada tá assustada. Tá desesperada. Teve uma que colocou, vou fazer o quê para arrumar namorado? Se já tá difícil, eu vou esconder o meu filho. Gente, eu quase morro de rir. Meu pai. Aí tem uma séria. Bom dia para vocês. Por que o filho também não pode pagar a pensão alimentícia aos pais quando o pai estiver em uma situação difícil? É o J. Vieira. Pode. Nós demos o exemplo do avô, já mas é porque dito. A gente saltou uma geração, mas o pai ou a mãe, qualquer um dos dois, o filho podendo, tendo condições de pagar, e o pai ou a mãe necessitando. Olha que eu volto sempre para aquele binômio, necessidade e possibilidade. Necessidade de quem pede, possibilidade de quem paga. Nessa situação pode sim. Assim, que fique claro, viu, pessoal? Tem um velhinho tal, tá lá passando dificuldade, uma velhinha tal, beleza. E o filho, tem um filho com boas condições, sim, vai precisar provocar a justiça, exatamente, demonstrando que aquele pai, que aquela mãe está passando dificuldade, e a justiça vai determinar aquele filho que tem boa condição financeira a pagar uma pensão para o seu pai ou para sua mãe. Para o seu avô, ou para o seu avô, ou para o avô. Ou o avô também, o avô pode. Sim. Eu acho que essa informação aqui nós pegamos muita gente de surpresa. Com certeza, com certeza. Mas é isso, e só abrindo parênteses, sem querer dar tchau, mas
lhe parabenizando a você e Boni o programa, porque esse tema de hoje eu fiquei muito feliz porque de vir participar, porque traz muita informação, Zé, para a sociedade que não tem conhecimento dessas possibilidades que pode vir a resolver um problema, porque é questão alimentar. É questão de sobrevivência, gente. Por isso é que esse tipo de processo também tem prioridade na tramitação no judiciário. Ali na mensagem, a galera, as mães solteiras, Preocupadas. estão preocupadas. Mas assim, pessoal, isso aí é como o doutor Fabrício disse, é muito subjetivo. Ninguém vai ganhar isso de graça. Isso vai ter que contratar um advogado, o advogado vai ter que fazer uma petição, a outra parte vai contratar um advogado para se defender. Vai se defender. Então isso aí não é coisa... Mas antes de tudo isso, Zé, é o que eu falei, é preciso que fique demonstrado que aquela relação lá, que olha, a moça aí que mandou mensagem, arrumou um namorado, que esse namorado trate o filho dela como pai. E essa relação tem que ser duradoura. Não é falar assim, um dia pegou para sair para passear, no outro dia estava devendo pensão alimentícia. Não é assim. Então é uma relação duradoura, uma relação pública. As pessoas sempre chegam no meu escritório perguntando assim: doutor, eu tenho direito a metade do patrimônio porque eu convivi com fulano de tal. Eu falei assim: vem cá, como é que as pessoas viam vocês? Viam vocês como um casal ou viam vocês apenas como namorados? Porque você pode ter namorados que vivem debaixo do mesmo teto e pode ter casal que vive em tetos separados. Diferencia aí. Dá um exemplo diferenciando. O cara mora com a mulher num apartamento, numa casa. Beleza. Vamos lá. Zé, são várias situações. Eu vou lhe dar o meu exemplo. Calma. Mora lá na casa. Viveram 5 anos, 4 anos, tal. Separou. Como é que nós vamos dizer se eles eram namorados ou relação estável? Vou lhe dizer. Na época de faculdade, em Itabuna, tinha uma república, moravam 5 homens e 5 mulheres. E nenhum tinha relação com ninguém. A gente apenas dividia o mesmo teto. Da mesma forma, eu posso ter uma situação que eu vá morar com outra pessoa que seja do sexo oposto e nem necessariamente eu sou namorado dela. E posso até ser namorado. E se for namorado? E se for namorado, não ser casal. Pode haver essa situação, isso aí sim. Que eu tô tendo mas isso é subjetivo. Mas isso é subjetivo, é questão de prova. As pessoas podem. Você nunca se apresentou externamente para as outras pessoas, falar assim: ó, que tá aqui minha esposa, minha companheira. Se apresentar como namorada. E ela também aceitava essa condição. Isso é fácil de se provar. Você mora com a mulher e aí eu vou encontrar com o Boni, vou encontrar com o Gilson. Aqui, ó, minha namorada. Pronto. Minha namorada. Apresento ela como namorada. Sim. É diferente de eu apresentar como, aqui, ó, minha companheira, minha esposa, minha mulher. É diferente, você não vai ser só essa questão de prova. Por exemplo, você vai utilizar uma autorização, você teve que fazer uma intervenção cirúrgica, tal autorização com o responsável. Você vai juntar isso daí, falar, olha, aqui ela foi responsável por mim na intervenção cirúrgica. Você vai trazer diversos elementos. Da mesma forma que eu lhe disse também que o casal pode conviver, mas não necessariamente debaixo do mesmo teto. Quantas pessoas que tem aí que moram, tem gente que mora dentro da boleia do caminhão, mas ele tem uma esposa, mora na cidade e tal, e são casados. Entendeu? Então, são situações que cada caso é um caso que tem que ser analisado e estudado. Então vai valer aí a qualidade do profissional advogado na defesa da tese. Isso é um ponto, sim, a qualidade do profissional, junto com a qualidade das provas que venham trazer, que venham ser apresentadas dentro do processo. Porque você pode ter o melhor advogado e não ter prova nenhuma, o cara não vai conseguir fazer um milagre. A gente é o chamado artífice do direito que vai conseguir trabalhar com aquelas provas que você vai me trazer. Agora não me venha você falar assim, simplesmente só com argumentação, que aí nós vamos cair naquele ditado: alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Ok? Ok. Doutor, fizemos uma entrevista
Eu acho que surpreendemos muita gente. Pena que foi relâmpago, mas surpreendemos, eu tenho certeza. Muita gente aí que não se atenava para esse assunto, né? Teve essa explicação. E assim, o advogado, eu acho que ele, na minha opinião, é peça-chave dessa subjetividade que nós conversamos aqui. Com certeza. Não é? O advogado é peça-chave. Então, direito de família, direito trabalhista, são vários ramos do direito. Então, a pessoa que tem uma demanda no direito de família tem que procurar um advogado que trabalhe com o direito de família, que tem experiência para poder ter uma boa defesa ou uma boa petição inicial. Porque pela subjetividade que nós conversamos aqui, e foram várias, né? Eu acho que passa muito pela qualidade do profissional, claro, a qualidade das provas, mas principalmente a qualidade do profissional. Qualidade do profissional, qualidade das provas e entendimento do juiz. Também Tem isso, né? Tem isso. Diz mas... cabeça de juiz e urna eletrônica, que é a mesma coisa. Mas assim, é que a gente brinca sempre que o processo ele é construído aqui na primeira instância para ser julgado na segunda, né? Então a gente tem que trabalhar de tal forma para que venha a solidificar aquele direito com as provas que estão sendo apresentadas. Eu ainda vim, Zé, preparado para outro tema, que a gente não teve a oportunidade, mas brigar igual o Jai, que já se autoconvidou. Também um ponto que a gente precisava falar sobre guarda. Mas a gente ficou aí na filiação socioafetiva e na pensão, depois a gente tem mais tempo. Mas vamos voltar até porque muitas das perguntas aqui foram relacionadas à pensão alimentícia, pagamento de pensão alimentícia e também de guarda. Sim. Então a gente vai agendar, depois a gente combina com o doutor Fabrício para trazer. Gente, pronto, todas as perguntas que foram enviadas agora, vocês poderão enviar no dia e teremos aí a resposta, com certeza. Perfeito. 2 minutinhos, considerações finais. Só agradecer mais uma vez ao programa, a emissora, a vocês que são aí líder de audiência no sábado pela manhã e trazem assuntos palpitantes. Gilson aqui com o Cenzão e aí o café tava bom, velho? Se eu for com você da próxima vez, eu vou querer um chimango, porque eu sou... Gilson é o cuscuz. Pois é, mas isso aí, eu gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade de estar trazendo aqui um pouco mais de conhecimento à população, que essa é nossa missão também social dentro da profissão. Então, sempre que chamarem, eu fiz um pouquinho do suspense no dia que você me convidou, mas foi por problema de saúde mesmo. A coluna está aqui puxando o lado direito todinho, mas consegui me recuperar e estamos aí. Sempre que vocês chamarem, a gente vai estar à disposição. Muito obrigado a vocês e espero que tenham sanado algumas das várias dúvidas, mas depois a gente consegue esclarecer mais. Muito obrigado, bom dia. E a gente que agradece. Vem aí Fábio Lins e o Manhã Legal tem estreia na segunda-feira aqui na Rádio 92.3 FM. J. Carlos, seja muito bem-vindo. Eu de volta na segunda-feira às 13 e o sábado com Na Boca do Povo, especial de sábado. Na segunda tem Explosão Popular. Eu, como amante da boa música, tem música de qualidade para você e também informação. Bom final de sábado, bom final de semana e a gente se fala na segunda. Fui. ZYV 644, Vacinação FM, 1000 watts de potência, música, esporte, notícia, 24 horas.